Fala pessoal, está começando mais um vídeo do Caranguejo Atômico aqui no YouTube. Sim, que coisa rara, né? Que coisa rara a gente fazer um vídeo no YouTube. Não é nossa plataforma principal aqui, a gente tá constantemente em lives ali no site roxo e também com o nosso produto principal, que é o podcast, né? O podcast Caranguejo Atômico nas principais plataformas do Brasil e do mundo e no site caranguejoatômico.com. Mas a gente sabe que é importante ter vídeos aqui no YouTube, a gente tenta sempre que pode fazer vídeos aqui. Tem os vídeos lá do Caranguejoga, teve nosso especial de 100 episódios do podcast, teve a série que Paulo fez aí reformando o quarto dele para transformar num estúdio para gravação e para lives. Então de vez em quando sim, temos conteúdo aqui no nosso YouTube e você pode conferir e vamos tentar fazer mais, né? Eu pensei nesse formato mais tranquilo de gravar falando somente o áudio aqui, algumas gameplays, algumas coisas que a gente for falando para ilustrar. E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o grande vencedor aí do TGA, The Game Awards, o Oscar dos videogames, né? Um evento muito importante aí para a indústria, com críticas ou não, com invasores aí da premiação, falando de Bill Clinton em 2022 ou não. É um evento importante, né? I think I want to nominate this award to my Reformed Orthodox Rabbi Bill Clinton. Thank you, everybody. E apesar de God of War Ragnarok aí, um game que eu ainda não consegui parar para pegar e jogar, ter vencido muitas categorias, o grande campeão da noite, feito eu falei, foi realmente Elden Ring, né, cara? Elden Ring, essa maravilha de jogo, um Souls-like maravilhoso aí, feito pela From Software, pelo Miyazaki, mais um jogo saído da mente dele e também com algum acréscimo ali do R.R. Martin, né, velho? O autor aí de Game of Thrones, dos grandes livros aí, da série de Gelo e Fogo, de Fogo e Gelo, sei lá, teve a sua contribuição nessa história também. E no vídeo de hoje aqui eu queria falar um pouco pra vocês o porquê eu acho que Elden Ring realmente mereceu ganhar como o melhor jogo do ano de 2022. Elden Ring, como vocês sabem, aí é um Souls-like, né, da From Software, esse gênero que foi criado a partir de Demon Souls, lá no Play 3, que teve seu remake agora para PlayStation 5, agora não, né, faz um tempinho já, mas que ele adapta ali elementos de RPG, ele pega elementos de hack and slash, com essa coisa, né, da dificuldade. Todo mundo fala que quando um jogo é muito difícil, ele é um Souls-like, e não é bem assim, né, o Souls-like ele tem uma série de características próprias que fazem esse gênero ser tão marcante de 2010 pra cá. Inclusive teve jogos totalmente inspirados, né? O próprio Jedi Fallen Order foi um jogo que foi inspirado pela essa mecânica Souls-like. O Nioh também, né, que foi acusado de ser uma cópia de Dark Souls, uma cópia de Souls-like, assim, descarada, mas que também tem seus elementos próprios. E a From Software criou um novo gênero de jogos de videogame. Isso aí é inegável, você goste ou não, admirando essa coisa da dificuldade do aprendizado ou não. A gente até gravou um podcast faz até um certo tempo já sobre a saga Souls, sobre o porquê a gente gosta tanto dela, o que nos agrada. E também a gente gravou lá pro Ohio Podcast, falando também um pouquinho da saga Souls, do Souls-like e do até então recente lançado naquela época, o Elden Ring, né? E eu não tinha jogado o Elden Ring naquela época, então eu só fiz da palpite, mas agora que eu joguei o game, platinei o game, posso dar minhas opiniões, não técnicas, porque eu acho que não é muito o que eu quero passar nesse vídeo, não é opiniões técnicas sobre como o jogo funciona e tal, mas sim porque eu acho que ele realmente mereceu, porque ele foi um jogo especial aqui em 2022. Em Elden Ring a gente novamente retoma esse ambiente medieval, né, que já foi visto lá em Dark Souls, já foi visto em Demon Souls, e que deu uma mudada quando foi lançado Bloodborne, quando foi lançado Sekiro, e que aqui no Elden Ring volta, né? Foi até uma coisa que eu achei que poderia ter sido uma nova roupagem para esse novo jogo da From. Não sei quanto tempo eles estão pensando em lançar coisas medieval, com magia. Será que é algo que pode durar por muitos e muitos anos? Como eu falei, Bloodborne para mim, que é o meu Souls favorito, ele saiu um pouco dessa fórmula, foi para um lado um pouco mais vitoriano, uma coisa diferente. Sekiro foi totalmente pro Japão, trazendo novas mecânicas, coisas diferentes também, elementos diferentes. Então voltar para um aspecto um pouco mais medieval, podemos dizer assim, foi algo que eu estranhei quando foi lançado. Mas cara,
É sensacional a ambientação, a lore por trás, que eu vou falar bastante de lore mais pra frente um pouco, é maravilhosa. Essa coisa da rainha Marika, da guerra dos filhos, para poder pegar o poder do Elden Ring, para poder governar aquelas terras intermédias, que é onde o jogo acontece, é algo que parece genérico quando você fala sobre guerra de casas, guerra entre irmãos pelo poder. É uma coisa que até no próprio Game of Thrones é uma coisa muito presente, né, na literatura do Martin, e que a princípio você pensa que é uma coisa que vai ser mais do mesmo, mas não é, velho. Elden Ring, ele tem muito de RPG, eu acho que talvez ele seja o jogo da From com mais elementos de RPG, até porque ganhou o melhor RPG, né, os prêmios dele foi jogo do ano, direção de arte e melhor RPG. Então, sim, o Elden Ring, apesar de ser um gênero Souls-like, e a gente ainda não tem uma premiação específica para esse gênero, ele ainda é considerado um RPG, e dentre todos os jogos da From Software, realmente ele é o mais RPG de todos. Você consegue realmente ver essa coisa das classes que tinha no Demon Souls, que tinha no Dark Souls também. Bloodborne nem tanto, Sekiro não tem de jeito nenhum. Essa coisa das classes, né? Essa coisa do RPG raiz, só que dessa vez no mundo aberto. Então ele é um game surpreendente, porque ele tem tudo que a gente já viu, mas ele é aplicado de forma genial. É você ver realmente aquilo que você já jogou, sei lá, em Dark Souls, aplicado agora com mais elementos de RPG e mais elementos de exploração, que é um jogo de exploração. Não acho que é o Open World mais bem resolvido, não acho que é o Open World mais, oh meu Deus, olha quantas coisas eu estou descobrindo, mas de fato é um jogo muito competente nesses aspectos um pouco mais técnicos do gênero Open World, que ele se encaixa aqui também. Mas de longe, como outros jogos da From, assim, o que pra mim enche os olhos nesse game é a sua lore. Jogabilidade é ok, é massa, a exploração é massa, nada que você já não espere de um jogo do Souls, como esses elementos que eu falei de exploração e tudo mais, mas o porquê eu acho que cada jogo da From tem que ser pelo menos indicado ao melhor jogo do ano, se ele realmente merecer, né? A gente tá vendo aí que vai lançar Armored Core, que é um jogo que a From já fazia antigamente e provavelmente vem agora com elementos de Souls-like. Vamos ver se ele vai se sair bem, se vai ser indicado. Provavelmente sim, porque a From Software é foda e ela consegue ser indicada todo ano aí. Bloodborne só não conseguiu ganhar porque realmente foi The Witcher 3 ali em 2015. Não tinha como bater ele mesmo. Mas, cara, a lore desses jogos é algo que é hipnotizante, velho. Tudo bem que tem uma galera que fala que a lore desses jogos não é bem desenvolvida, que a história não é bem trabalhada, que eles botam aquilo vazio, não é de propósito, porque tem a galera que defende, que diz que é de propósito, né? O jogo sem, entre aspas, não explicativo, ser um jogo muito interpretativo dos seus acontecimentos. Talvez o Sekiro seja o que mais é linha reta, sabe? E você entende tudinho que tem que entender ali. Os outros jogos são um pouco mais interpretativos para o fã, a comunidade que gosta, que produz conteúdo sobre esses jogos, trabalhar e criar e descobrir coisas dele e poder desenvolver a lore e espalhar para os outros fãs que assistem esse conteúdo. E eu acho que é por isso que essa é a cereja do bolo de Elden Ring, dos outros jogos da From também, mas de Elden Ring em específico. Essa lore da Marika, da graça, dessas divindades, dessa guerra entre os irmãos, dos semideuses e as tramas, meio Game of Thrones entre eles, para cada um pegar o poder, é simplesmente sensacional. Essa talvez seja a parte mais tranquila de você entender. E depois você entra só em especulações. Tem nada muito bem falado assim, aconteceu isso. Logicamente tem NPCs, logicamente tem personagens que vão te explicar. O jogo funciona bem com a lore funcionando, com a história do jogo funcionando, com seu objetivo, é bem claro, mas ele não é específico em detalhes, né? E aí que entra, pra mim, a coisa mais legal dos jogos da From Software atuais, dos jogos do estilo Dark Souls, que é a comunidade produzir conteúdo sobre isso. Essas lacunas que, ao meu ver, são propositais em alguns momentos, para poder ficar dúbio mesmo algumas informações e fazer a comunidade ali, os youtubers, os podcasters, a gente aqui que produz conteúdo e assiste conteúdo do Souls-like, do Elden Ring, ou seja, qual for o jogo, pesquisar, ver a tradução dos itens, a versão americana, a versão japonesa, qual é a diferença de um para outro, pesquisar sobre elementos que não entraram no jogo, mas aí através de datamine a galera consegue ver o que deixou de entrar e tal, ver modelagem dos personagens. Tem muita história envolvida ali na modelagem dos personagens, que não necessariamente tem alguém te explicando, esse monstro ele tem
tais características, ou então a modelagem dele tem certos elementos que tem a ver com tal fala de tal personagem e isso se encaixa perfeitamente em tal teoria. Isso o jogo não vai falar pra você, mas a comunidade faz com que isso seja divertido de acompanhar e teorizar. E cara, se uma coisa boa de ser nerd, de ser gamer aí, é ser fã de teoria, né, velho? Teorizar é muito gostoso. E isso é uma coisa que a galera da From Software proporciona demais, cara. Demais. Tem canais hoje no YouTube que são somente de teorias de Elden Ring, teorias dos jogos da From. E são maravilhosos, cara. Os caras não conseguem parar de produzir conteúdo. Então isso é muito bacana quando o jogo é praticamente um transmídia, só que em vez de ser, sei lá, um filme do jogo, ou então um mangá do jogo, uma novel do jogo, é a teoria do jogo sendo explorada pela sua comunidade. E pra mim isso aí não tem preço. Uma série que eu gosto muito também que faz algo parecido é Zelda. Zelda é um pouco mais linha reta no que ele quer falar, mas tem a coisa lá, né? Se uma das coisas que a Nintendo gosta de fazer com Zelda é essa coisa das timelines. Tudo bem que eu acredito que eles constroem primeiro os jogos para depois pensar em fazer união entre eles. Mas essas lacunas que são deixadas de um jogo para outro, Breath of the Wild foi craque em fazer isso, fez com que a comunidade trabalhasse muito para tentar preencher esses buracos e tentar teorizar isso, gerar conteúdo e a comunidade conversar entre si e ser algo maravilhoso de acompanhar. E o Souls-like não é diferente, o Souls-like ele faz isso direto. E é muito bom, velho, quando transcende o jogo. Logicamente, games com muita história, e que eu digo que história é que tá há muito tempo aí na indústria, como o próprio God of War, também geram esse tipo de discussão. Eu lembro como o God of War 2018 foi um tsunami de conteúdo assim, tipo toneladas de vídeos teorizando como Kratos saiu da mitologia grega e foi pra nórdica. Então também é um jogo que saiu de uma coisa muito simples, no sentido narrativo, que eram jogos ali de PlayStation 2, o 3 ali no PlayStation 3, o Ascension também no Play 3, mas que nesse quadro, como teve essa lacuna de história, foi se preenchendo e criando conteúdo. Mas cara, quando você pega um jogo feito Elden Ring, ele vai além dessa coisa narrativa de você tentar pesquisar as coisas, teorizar. Ele vai além porque o jogo é meio que não feito para isso, ele é feito para ser jogado, ter a coisa do desafio dos boss, a exploração renovada no caso do Elden Ring aqui, mas ele é intencionalmente feito com essas lacunas pra gente tentar preencher. O fato de ser um jogo onde as consequências mudam os finais, tem os vários finais lá, todo jogo da From na verdade tem isso, mas o fato de ser assim também proporciona a gente teorizar como seria tal reação e como seria aquele mundo depois que acontecem os finais e tal. Então é muito bacana, sabe? Não que outros jogos não permitam, mas eu acho que o Elden Ring ele é feito para isso. Eu acho que o ano passado a TGA, né, a premiação, teve uma concorrência não tão pesada, digamos assim, porque não saiu tantos nomes gigantescos, né? Teve lá o Metroid, que é um jogo que tem uma história também na indústria, que foi muito bom, né? O Metroid Dread, que a gente inclusive zerou em live recentemente, na data desse vídeo. E quem acabou levando foi o It Takes Two, né? Que foi realmente um jogo que mexeu com a indústria, mexeu com a comunidade, a galera tava jogando junto e foi muito legal mesmo, merecido. Mas esse ano de 2022 meio que voltou ao status de grandes nomes do videogame serem alçados aí para as grandes premiações, né? O Elden Ring concorreu com God of War, que talvez seria seu concorrente mais ativo ali para poder bater de frente com ele. O Horizon é muito bom, inclusive temos podcast no Caranguejo Atômico dele. É muito bom, muito bem executado. Eu acho que superou realmente o Zero Dawn, mas não tinha força comparado com esses dois títulos. O Stray ali também foi algo que movimentou muito lives, movimentou muito conteúdo. É bonitinho, mas não sei se tinha peso para bater com eles também. O A Plague Tale e o Xenoblade também na mesma coisa, né? Grandes títulos, mas que comparado com God of War e Elden Ring não teriam tanta chance para essa premiação em si e como a gente conhece ela, né? É tipo alguns filmes do Oscar, quando a gente assiste, a gente sabe que eles são muito bons, mas que eles não vão ter chance comparado com outros filmes maiores de bilheteria, de reação do público, de reação da indústria. E a gente sabe geralmente quando um vai ganhar do que o outro, né? É mais fácil você deduzir isso. E Elden Ring realmente tinha que bater de frente com God of War. God of War eu não cheguei a jogar, realmente foi complicado. Talvez esse foi o ano que eu menos joguei videogame na minha vida, por conta do corre-corre, do trabalho. Então foi realmente
realmente complicado jogar videogame esse ano. Grandes títulos novos, né? Eu joguei muita coisa velha nas lives, mas grandes títulos foi complicado. Mas eu tenho certeza que God of War é sensacional, cara. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre ele aqui quando eu pegar e jogar. Quero fazer ele em live também lá no site roxo. Mas Elden Ring, por tudo isso que eu falei, cara, por toda essa vida fora do jogo, né? Essa vida da comunidade, de mexer com o gamer. Além de ser um jogo muito bem executado, as magias, você pode jogar, cara, do jeito que você quiser. Você pode ser mago, você pode ser o cara mais porradeiro, pode ser o cara com armas mais leves. Você tem uma infinidade aí de jeitos de se jogar esse game. Então, além de ser muito bom de se jogar ele, na teoria, na lore, na história, no que move fora do game também, é o grande trunfo de Elden Ring e é o grande trunfo da From Software nos últimos anos. Então eu convido a todo mundo aí que gosta do conteúdo desses games, que vá atrás desses produtores de conteúdos brasileiros, a galera lá de fora também, que faz conteúdo sobre teoria, que faz conteúdo sobre história, que tenta explicar essa coisa um pouco mais confusa pra galera toda poder entender tintim por tintim. É muito bom e vale muito a pena. Você que é fã de fantasia, gosta desse tipo de conteúdo, corra atrás, descubra que você vai adorar Elden Ring e a From Software como um todo, tá bom? É isso aí, pessoal, é um vídeo meio sem roteiro mesmo, é um vídeo que eu queria expressar a minha torcida pelo Elden Ring esse ano e o porquê eu achei que deveria ter ganho, porque ele é especial realmente para poder ganhar essa premiação de 2022 como o jogo do ano 2022. Deixe seu feedback aí pra gente tentar fazer vídeos mais voltados para esse conteúdo, né? Microfone, o áudio, coisa simples, a gente dando nossa opinião com áudio mesmo, sem tanta produção, mas falando de coração pra galera que acompanha nosso conteúdo nas lives, no podcast, e vamos tentar manter uma rotina aqui no YouTube também, beleza? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, deixa o like, compartilhe, escutem um podcast e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e fiquem bem!